Olá, muito bom dia a todos vocês. Estamos começando nesse exato momento o nosso Bom Dia com a GV, hoje no canal novo. É o primeiro programa do nosso canal novo, hoje dia 2 de maio do corrente ano 2024. Estamos aqui, alegres, felizes, porque eu sei que coisas grandes, extraordinárias Deus tem feito na nossa vida. Seja muito bem-vindo a esse canal que foi criado, né, Xará, para abençoar a sua vida. Estamos começando, é o primeiro programa, o 01, né, do nosso canal novo aqui da Goiânia Veículos, o Bom Dia com a GV, canal que foi criado justamente para trazer a você somente as coisas celestiais, as coisas que vêm do alto, as coisas que vêm de Deus, para alimentar a sua fé. Receba a paz do Senhor Jesus, desse que vos fala, seu irmão em Cristo, Rodrigo Rodrigues, do meu lado ele, meu xará, Rodrigo Mundinho. Bom dia. Bom dia, xará, bom dia, gente, é com muita alegria, viu, que estamos aqui, mais uma vez, mais um dia, falando da mensagem de Deus, falando, né, do que Deus tem para falar em nossos corações, falando da sua palavra, meditando na sua palavra. E uma bênção maior ainda, xará, é que agora nós temos um canal exclusivo, né? Exclusivo, justamente exclusivo, só para a palavra de Deus. Somente para a palavra de Deus. O canal da Goiânia Veículos, gente, GV, Goiânia Veículos, não acabou não, viu? Continua lá. Continua lá normal, só que lá vai ser exclusivo para automóveis. E aqui, o canal Bom Dia com a GV é exclusivo da palavra do Senhor para nós. É isso aí, Então você tem exclusividade. Quer ouvir a palavra de Deus? É aqui conosco. Se quer ouvir, quer falar a respeito de carro. E outro detalhe, não deixe de seguir, de acompanhar o canal da Goiânia Veículos, tá, pessoal? Vai continuar, como disse o Xará, vai continuar. Aqui é só as coisas de Deus nesse canal. A gente separou esse canal exclusivo para você se deliciar, para você fortalecer a sua fé em nome de Jesus. Continuaremos essa semana falando sobre aproveite as oportunidades. Continua a série, não parou em nada, não mudou em nada. Continue a série, aproveite as oportunidades, e nós vamos ler o texto desta manhã. É isso aí. Vamos ler o texto e que Deus possa nos trazer a revelação, que o Espírito Santo de Deus possa nos trazer a revelação da tua palavra, e que o seu coração, o meu coração, seja uma terra fértil. Que ao semear essa palavra aqui, essa palavra possa germinar, possa crescer e possa frutificar e dar bons frutos para a honra e glória do nosso Senhor. Então, nossa mensagem de hoje está no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19, versículos 11 e 12. O título fala: Elias ouve o Senhor. Mas vamos lá. E ele disse: sai e põe-te de pé sobre o monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passou por ele, e um vento grande e forte rasgou os montes, e fez em pedaços as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz calma e baixa. Uau! Pessoal, o que nós vamos falar hoje é: aprenda a identificar quando é Deus que cria a oportunidade. Aprenda a identificar quando Deus está criando a oportunidade para você. Muitas oportunidades são criadas no decorrer da vida, né? Tem pessoas que abrem as oportunidades. Quantas oportunidades, Xará, você já teve de viver até melhor, né? Mas são oportunidades que não são lícitas. São oportunidades que a princípio agradam aos olhos, mas o seu futuro é o quê? De destruição.
Então você tem que aprender a identificar quando a oportunidade é de Deus. O texto que nós lemos aqui esta manhã, ele retrata o momento que Elias ele vence, né, uma batalha, uma peleja, ele libera uma palavra, ele é profeta do Senhor, Deus cumpre o que Elias profetizou. Logo em seguida ele luta contra os profetas de Baal, capítulo 18 de 1 Reis. Ele luta contra os profetas de Baal, ele vence os profetas de Baal. Então Elias tem ali a sua vida pautada em vitórias. Só que Elias agora ele está fugindo. Ele vence os profetas de Baal, mas agora ele está fugindo de uma mulher chamada Jezabel. Ele foge dela e ele vai se esconder numa caverna. E ali Elias vai pedir a sua morte. Olha só, gente, o grau de depressão que Elias chega. Elias vai pedir a sua morte. Versículo 5 disse: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo do Senhor disse para ele: levanta e come. Ou seja, Deus envia um próprio anjo para animar a fé de Elias. Ele levantou, comeu, só que ele voltou a dormir. Ou seja, Elias estava realmente numa depressão absurda. Agora, olha só para você ver. O texto que Xará leu vai ter três situações de Elias imaginar que Deus estava falando com ele. Porque Deus vem falar com Elias. Só que Elias passa por 3 episódios que aparentemente, às vezes, a gente pensa que é Deus falando. Porque nós temos a ideia que Deus só vai fazer coisas se houver barulho, se houver quebradeira, se houver coisa gigantesca. Aí a gente fala, não, é Deus. E muitas vezes não é. Então tem portas que para você é absurda. Aí você fala, uau, que porta grande, é Deus que está abrindo essa porta. É uma grande oportunidade que Deus está fazendo. Mas não é. É para tirar o seu foco. É uma distração para tirar o seu foco. O versículo 11 diz assim, ó: e Deus lhe disse: sai para fora e põe neste monte perante o Senhor. E eis que passeava o Senhor, como também um grande e forte vento fendia os montes. Olha só, primeiro sinal: um forte vento fendia os montes, quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Pega isso aqui. Um grande vento, forte e tal. Deus estava falando com Elias, mas não era do Senhor. E Elias entendeu que não era do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio o quê? Um grande terremoto. E Elias entendeu que Deus também não estava no terremoto. Grande vento é um grande sinal. Um grande terremoto é um grande sinal. Mas nenhum dos dois Deus estava presente. Terceiro, veio também um fogo. Um terremoto, um fogo. Porém, também Deus não estava no fogo. Ou seja, 3 fenômenos: grande vento, terremoto e fogo. Nenhum dos 3 Deus estava. Só que depois vem o quê? Uma voz mansa e delicada. Versículo 3: sucedeu que quando Elias ouviu, envolveu o seu rosto numa capa e saiu, pôs-se afora da caverna. E eis que a voz dizia: o que fazes aqui, Elias? Ali Deus estava. Então pega o seguinte: 3 fenômenos Deus não estava, mas na voz mansa e delicada Deus estava presente. Sabe o que eu aprendo aqui, Xará? Tem situações que parece que é tão absurda a oportunidade, você fala, não, é Deus que abriu, não tem outra coisa a não ser Deus. Mas se você não tiver o discernimento do Senhor, nessas oportunidades absurdas, podem ser distrações para tirar você do seu propósito. Tem grandes oportunidades que parece que é Deus, mas não é Deus. É só para tirar você do foco, só para tirar você do propósito. Porque às vezes Deus está nas mínimas coisas, mas que te levará ao propósito que Ele tem para a sua vida. É isso aí. Xará, lê para mim, no mesmo capítulo 19, se você tiver aí. Está aqui. O versículo 8. Eu vou ler agora. Diz assim: levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Até onde? Até Horebe, o monte de Deus. O monte de Deus. Deus. Ou seja, Deus pode falar
Deus tem inúmeras maneiras de falar conosco. Deus pode falar com você no seu quarto em secreto. Deus pode falar com você como Ele falou comigo, dentro do meu carro. Deus pode falar com você no seu trabalho. Deus pode falar com você de N maneiras. Ele vai falar com você da maneira que você mais aprende. Porque Ele sabe como Ele fala com você. Só que quando eu li isso aqui, eu vejo o seguinte, que o local mais fácil que Deus fala conosco é no monte dele. É na casa dele. Porque a casa é dele. E aqui fala o monte de Deus. Então o lugar mais fácil de Deus falar com você é na casa dele. O lugar mais fácil de Deus falar com você é na igreja dele. Ah, Rodrigo, mas ele manda eu ir no quarto em secreto e orar. Tudo bem. Mas o lugar mais fácil dele falar com você é na casa dele. É o lugar que está tomado pelo Espírito Santo de Deus ali. E ele conduziu Elias para o monte dele. Ele conduziu Elias para o monte dele. E outra coisa que mais me chamou a atenção, no versículo 11 fala, e ele disse, sai e põe-te de pé. Põe-te de pé. Ou seja, postura. Diante de Deus, você quer ouvir a voz dele? Você tem que ter o quê? Postura. Posicionamento. Não é sinal que você está na casa dele que você pode ir de qualquer jeito. Não é sinal que você está no monte dele que você pode ficar deitado descansando. Você tem que se posicionar. E ele falou para Elias, sai e põe-te de quê? De pé. Porque eu vou falar com você. Então você tem que estar no lugar que ele te conduziu. E de pé. Quando for escolher Davi estava lá, Xará? Davi estava fazendo o quê? Apacentando a ovelha do pai. Trabalhando. Quando Deus falou com Moisés, ele estava fazendo o quê? Apacentando a ovelha do seu sogro Jetro. Ou seja, trabalhando. De pé. Trabalhando. Quantas vezes queremos escutar ou discernir uma oportunidade que Deus nos dá, só que a gente não está de pé. Você está dando ouvido para a sua carne, para o seu cansaço. Ah, não vou na igreja hoje não, estou cansado demais da conta. Ah, não vou orar hoje não, ó. Cheguei em casa tarde, meia-noite. Aí você faz aquela oraçãozinha assim, ó. Ô Pai, abençoa minha noite. Tchau. E vapt-vupt. Aí, eu vou abordar o seguinte. Deus não é um Deus poderoso? Sim. Nós não acreditamos que Deus sabe todas as coisas? Que Deus nos conhece desde o ventre das nossas mães? Então, para que você faz uma oração rápida? Você acha que ele é bobo? Você acha que Deus é tolo? Você acha que ele é bobo? Não, vou enganar ele aqui, ó. Só fazer uma oraçãozinha rapidinha. Não. Deus conhece a intenção do seu coração. E Deus só vai revelar para você. Deus só vai derramar o Espírito Santo dele sobre a sua vida quando você estiver de pé. Quando você criar um posicionamento perante ele. Ah, não, Rodrigo. Eu vou no culto de manhã porque é rapidinho, porque à noite eu fico de boa. Mas eu já preenchi a lacuna ali, domingo eu fui na igreja, mas fui só de manhã. Você acha que Deus é bobo? Você acha que ele não conhece as intenções do seu coração? Ah, não vou de manhã não. Não. Acorde cedo a semana inteira. Domingo? Não, domingo eu vou acordar tarde. Não vou de manhã, vou só de noite. Gente, nós temos que parar de pensar que Deus é bobo. Ou que Deus é esse que a gente fala que ele é todo poderoso, sabe de todas as coisas, mas você quer enganar ele? Põe-se de pé. Faz igual Elias.
Vai para a casa dele. Vai para o lugar que ele quer te enviar. Põe-te de pé. Ouve a voz dele. Para você não ser enganado com tempestade. Para você não ser enganado com fogo. Para você não ser enganado com terremoto. Ah, Rodrigo, então Deus não fala no fogo, não? Fala. Lembra da sarça? Deus falou com Moisés através de uma sarça que estava em chamas. Pegava fogo. Pegava-se fogo e não se consumia. Deus tem N formas de falar conosco. Só que ele só fala conosco, ele só falou com Moisés depois que Moisés tomou a postura. Quando Moisés viu e olhou a sarça, que ele foi caminhando e falou assim, não, peraí. A terra que você pisa aqui é santa. Tira as sandálias dos seus pés. Só quando Moisés tirou a sandália e foi próximo, aí que ele começou a falar. Mas enquanto ele não posiciona, ele não fala. Enquanto Elias não ficou de pé, não se posicionou, ele não falou. Ele não ouviu a voz. Então, para você ter um posicionamento, aproveitar uma oportunidade que Deus te dá, você tem que estar o quê? Posicionado, mas de maneira correta, no lugar correto. Quantas vezes você fala assim, ah não, Senhor, arruma um emprego para mim. Não, Senhor, eu estou desempregado há tanto tempo, arruma um emprego para mim. Espera aí, mas você já posicionou? Você já foi para a casa dele buscar? Você já se posicionou no mercado de trabalho, se capacitando mais, aumentando mais seu currículo? Você já posicionou assim? Já ficou de pé? Ou você ainda está de cabeça baixa? Ou você ainda está se lamentando? Ou você ainda está se autofragilizando? Ou você ainda está assim, não, o mundo está muito ruim, não, o emprego está muito difícil, não, dando uma de vitimismo. Se você continuar dando uma de vitimista, nem buscar Deus você vai buscar. Verdade. Você vai falar o seguinte, não, estou com 40 e tantos anos, a vida útil do homem é 75, eu vou desistir aqui agora. E não é assim as coisas. Deus não te chamou para ser vitimista. Deus te chamou para você colocar de pé. Deus te chamou para você ter um posicionamento. Deus te chamou para ele quer conversar com você, mas você tem que estar de pé, você tem que se posicionar. Não adianta. Você não ouve a voz dele se você não tomar uma atitude. E o Xará começou muito bem. Quando você se posiciona, você fica atento à voz do Senhor. E quando você está atento à voz do Senhor, você discerne se a oportunidade é dele ou não é dele. Verdade. Quando você está de pé, ouvindo o Espírito Santo, você discerne. Não, essa oportunidade aqui é de Deus, eu vou aproveitar. Ele mandou para mim. Não, essa aqui não. Essa não é de Deus, não. Essa oportunidade aqui vai atrapalhar meu ego. Né, Xará? Às vezes a oportunidade é muito boa, mas é momentânea. Nós falamos ontem sobre Esaú e Jacó. Verdade. Esaú largou a bênção por uma coisa o quê? Momentânea. Porque ele estava o quê? Cansado. E com fome. Cuidado! Quando você está cansado e com fome, você pode perder a oportunidade que Deus manda. Antes disso aqui acontecer, Deus cuidou de Elias. Elias descansou, deitou, pediu o quê? Para Deus o levar. O que Deus fez? Mandou pão e alimento para ele. Né, Xará? Verdade. Mandou 3 vezes pão e alimento. E quando ele comeu a última vez, por isso que eu falei para o Xará, lê o versículo 8, e ele correu o quê? 40 dias e 40 noites com aquela comida que tinha dado força a ele. Ou seja, quando você está no propósito de Deus, até o alimento que você come é fortalecido, porque é Ele que envia para você. Quando você está de pé perante Deus, quando você se posiciona, quando você aproveita a oportunidade, até o alimento seu Ele manda. Até o alimento seu Ele cuida.
Esse tempo atrás eu estava na churrascaria, mais meu menino, e nós fomos na igreja, domingo agora. E ele não foi, né? E ele não foi. E pai, onde vai jantar? Eu falei, não, vamos na churrascaria e tal. Nós fomos na churrascaria. E ali a gente jantou. E aí ele gosta muito de comer abacaxi com canela, sabe? Sei. E aí o garçom veio, né? E ele trouxe o abacaxi para ele assim. Tinha dois, tinha um em cima e embaixo. Ele pegou do primeiro e tal. Aí quando o garçom veio e ele fatiou a primeira fatia do abacaxi, estava amarelinho, xará. Docinho. Meu filho estava branco, né? Virei para ele e falei assim, tá vendo? Eu estava na casa dele. Até na comida, ele zela mais de mim. Por causa disso. Então, até na comida, é uma historinha que eu conto, é uma brincadeira que eu faço, mas até nisso aí, quando você está debaixo dos propósitos de Deus, você vê o cuidado. Né? Você vê o cuidado de Deus, mas é nos mínimos detalhes. É quando você acorda, quando você primicia as primeiras horas do seu dia, falando com Ele. É quando você paga o preço da madrugada. Porque é na madrugada que Ele vê você ali, ó, ajoelhado, que Ele derrama a graça dele sobre nós. Verdade. Mas para isso acontecer, você tem que ter um posicionamento. Para você aproveitar as oportunidades que Deus tem para você, você tem que ouvir a voz dele. E não tem como você ouvir a voz de Deus se você não gerar o quê? Intimidade com Ele. Então que Deus possa, nessa manhã, e que você também tenha coragem de meditar na palavra dEle, se posicionar, se colocar de pé e gerar oportunidades de intimidade com o Senhor. Porque para você ter intimidade com o Senhor, Xará, você tem que gerar essa oportunidade. Sim. Você tem que buscar essa oportunidade. E como é que eu busco, Rodrigo? Buscando o nome dele. Como é que eu busco, Rodrigo? Lendo a palavra dele. Como é que eu busco, Rodrigo? Orando para ele. Como é que eu busco, Rodrigo? Falando dele. Quanto mais você gera intimidade com ele, com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, quanto mais você gera intimidade com ele, mais ele vai revelar a você. E mais oportunidades vinda dele vai abrir as portas da sua vida. É verdade. Com essa palavra, com a força desta palavra, que Deus possa te honrar, te abençoar, que Deus possa zelar pela sua vida e que a graça de Deus te alcance hoje e sempre, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, obrigado por mais uma vez estar na tua casa. Obrigado por mais uma vez, Senhor, ser útil ao teu reino. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos a vida daquele que está nos assistindo, Pai, ouvindo a tua palavra, a tua voz. Senhor, esteja conosco, Senhor, fazendo criando oportunidades divinas. Ó Deus, e não nos deixe confundir as oportunidades. Aleluia. Deus amado, que possamos estar dentro do teu propósito, firmado na tua palavra, certos que a vitória é nossa pelo teu sangue. Amém. Cuida da nossa vida, cuida da nossa fé. Em nome de Jesus. Deus amado, que nós possamos ter uma quinta-feira abençoada. Aleluia, em um nome Pai, do em nome Senhor de Jesus Cristo. Amém. Amém, E Pai. graças a Deus. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida poderosamente, que a graça do Eterno te alcance, onde quer que você esteja. Que o Senhor zele pela tua vida e que a graça dele esteja sobre a sua vida. No mais, que Deus abençoe, tenham todos uma excelente quinta-feira, um abraço afetuoso e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém. Gente, gostou desse conteúdo? Nos ajuda que esse canal seja bênção na sua vida e na vida de outras pessoas também. Então curte esse vídeo, desde já, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve nesse canal, coloca lá a notificação do sininho, coloca lá Bom Dia com a GV, coloca lá Aleluia, né? Põe um emojizinho, nos ajuda a divulgar. Está começando. Está começando agora, nos ajuda a divulgar. O canal do Goranveig já estava mais ápice, né? Continua lá, mas esse aqui eu tenho certeza que foi feito para a honra e glória do nome do Senhor. E ele abriu essa porta para mim, ele abriu essa porta para o Xará, abriu essa porta para você que nos assiste também. Verdade. É uma maneira da palavra dele chegar, né, a palma da sua mão, se você nos assiste aí, ou pelo digital. É uma maneira da palavra de Deus chegar para você também. Então curte, compartilha, comenta, tá? E que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus
e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Um abraço afetuoso e até amanhã no Bom Dia com a GV, nesse canal, às 7 horas. Amém. Que Deus te abençoe.